Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Aqui é o Danilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, no vídeo de agora vamos falar um pouco sobre o julgamento do Bruno Henrique, que acabou agora nesse exato momento, né? Começou às 10 horas da manhã, só que vai acabar agora entre 4h30, 5h30, pelo pôr do sol que eu estou vendo aqui na minha janela. Já deve ser mais ou menos entre 4h30 a 5h30, galera, nesse meio termo aí, sabe? Ou seja, demorou demais pra caramba mesmo os caras lá, né, galera? O auditor, né, os auditores lá e a Vossa Excelência lá, o presidente lá do STJD, não ele, mas os auditores, né? Leram pergaminhos, livros, enciclopédias, leram tudo que for possível para poder, né, chegar numa conclusão e condenar o Bruno Henrique. Galera, que rola, meu Deus do céu, eu nunca passei por isso, eu nunca fiquei, galera, assistindo, né, um julgamento desse jeito. É a primeira vez que eu assisto e não quero assistir outro, não. Não quero ninguém no Flamengo, né, cometa erros para poder ir para o STJD e ser punido, né, ou seja, vai demorar pra caramba. Que demora, galera, só que eu falo uma coisa, eu não queria falar, mas tem que falar, né. Deu ruim para o Bruno Henrique, deu ruim mesmo, deu ruim, o cara foi punido, né, das 5 pessoas que poderiam lá votar contra ele, né, falar que ele está errado e foi punido, as 5 pessoas votaram contra ele, galera. Ninguém foi a favor, foram todo mundo contra, né? Segundo eles, tá na regra deles, né? Tá na regra do STJD. Então, se tá na regra, Bruno Henrique, né, foi contra a regra, então mereceu ser punido. E aí, meu povo, os 5 votaram contra o Bruno, e aí o cara vai ser suspenso do Flamengo. Olha só, galera, ele vai ser suspenso e ainda vai pagar uma multa de 60 mil reais. Multa de 60 mil reais. Então, ele vai ser suspenso por 12 jogos, eu não falei, né? Então, ele vai ser suspenso por 12 jogos e pagar uma multa de 60 mil reais, entendeu, galera? Ele poderia pegar uma pena, uma punição maior, uma suspensão maior, de 360 dias ou 720 dias, que daria 2 anos, né? Ou 1 ano ou 2 anos, ou ali no meio tempo, tá? 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, sei lá, 1 ano e 1 mês. Ele poderia pegar ali também, sabe? Só que aí ele pegou o mínimo de 15 jogos de suspensão, que eu acho que não dá, se der muito, é só 2 meses de afastamento, sabe? 2 meses, geralmente no Brasileirão, né? Juntando Brasileirão e Libertadores, numa Copa do Brasil que é lá, ainda mais se o clube estiver disputando as 3 competições, o clube consegue jogar no mês de 6 a 8 partidas, né? Dependendo aí, talvez até mais, se for contar aí, mas eu vou ficar ali entre 6 e 10 partidas. Então, se o Bruno Henrique for punido, né, durante 12 jogos, no caso ele foi punido, né, durante 12 jogos aí de suspensão, então ele vai ficar um mês e meio, no máximo 2 meses afastado do Flamengo e vai pagar uma multa de 60 mil reais. Ou seja, graças a Deus que ele vai tirar suas férias, né? Não que ele vai tirar umas férias, ele vai ficar, ele ainda vai, eu acho, né, na minha opinião, eu acho que ele ainda vai continuar treinando no Ninho do Urubu, ele só não vai participar de jogos. Ele não vai jogar Libertadores, né, por enquanto, e nem o Brasileirão. A Copa do Brasil a gente já voou. Então, na minha opinião, eu acho que ele vai ficar treinando, né, porque também afastar o cara do treinamento é foda, né? A não ser que afaste o cara para ele poder treinar em casa. Mas eu acho que não vai chegar a esse máximo não, né, de afastar ele até do treinamento. Então, para mim, o Bruno Henrique vai ficar treinando, vai ficar ali um mês fora dos gramados, né, de jogos oficiais, um mês e meio, porque igual eu falei, os jogos no Brasileirão, né, por mês, um clube, quando joga várias competições, eu acho, eu posso estar errado, mas eu acho que joga de 6 a 8 partidas, mais ou menos ali, de 6, né, de 6 entre 6 e 8 partidas. Então, o cara vai ficar 12 afastado, né? Digamos que no mês é 8. Se ele ficar 12 afastada, né, aí o mês vai 8 e vai faltar mais 4, que é mais, por exemplo, mais 15 dias, né? Então, somando tudo ali, um mês e meio, mais ou menos, 2 meses. Então, graças a Deus que ele não vai ser banido do futebol, graças a Deus que ele não vai ficar 2 anos afastado do Flamengo. Só que deu ruim, né, galera? Deu ruim. Eu, na minha opinião, eu pensei que o Bruno Henrique seria absolvido, que o Bruno Henrique seria inocentado, né? Todo mundo ia ver que o cartão amarelo que o Bruno Henrique tomou não tem nada a ver com manipulação. Só que o que condenou mais o Bruno Henrique, né, que acabou com ele, foi as conversas no WhatsApp, né? Alguém perguntou lá, e aí, Bruno Henrique, vai levar cartão contra o Santos? Daí ele responde, e aí, Bruno Henrique, e como é que é esse negócio aqui? Okay. As conversas no áudio, as conversas no WhatsApp que ferrou o Bruno Henrique. Foi paia demais essas conversas aí. Mas se não fosse isso, eu acho que o Bruno Henrique não seria condenado, galera. Não seria suspenso, sabe? Ele poderia até pagar uma multa de 60 mil reais e já na outra partida já voltar a jogar, sabe? A pena bem leve mesmo. Só que essa pena que ele sofreu agora ainda foi leve. Foi mínima. 12 jogos de afastamento, né, de suspensão e mais 60 mil reais. Agora se ele pegasse 720 dias, 2 anos, ou a pena de 24 jogos afastado, mais 60 mil reais, ou a outra pena que seria de 100 reais a 100 mil reais, né, de multa. Então eu poderia até colocar 24 jogos de afastamento,
mais uma multa de 100 mil reais, né? Porque eles fizeram isso, ó, pegaram duas penas. Afastou o Bruno Henrique por 12 jogos, né? E ainda puniu com a multa de 60 mil reais. Ou seja, usaram duas punições aí para fazer uma. Galera, é foda, né? Mas que bom, que bom. Tipo, eu tô frustrado, mas eu poderia estar mais triste, né? Então eu não estou tão triste, não, porque eu pensei, né, galerinha, que o Bruno Henrique, agora vendo isso aí, poderia se lascar, mas eu antes desse julgamento aí, eu estava pensando, não, Bruno Henrique é inocente, mas depois que eu vi o desenrolar da carruagem, todos os caras, galera, mas leram texto, leram pergaminho, leram texto, leram enciclopédia, leram livro, leram manuscritos, leram inscrições na parede, leram de uma galera que demora, meu Deus. Quem assistiu, comente aqui, ó, quem assistiu esse julgamento aí, disse, galera, eu vi esse comentário do povo, meu Deus do céu. O julgamento começou mais ou menos 10 horas. O povo, eu vou levar minha filha pra escola, lá na live, né? Vou levar minha filha pra escola e vou voltar da escola meio-dia, né? 1 hora da tarde, não sei como é que é lá. E aí o julgamento ainda não começou direito, né? E esse cara voltou e ainda pegou o julgamento 1 hora depois. Voltou pra casa e pegou o julgamento 1 hora depois, 3 horas depois. Porque agora o que aconteceu? Nas últimas meia hora, nos últimos 40 minutos pra cá, foi onde entrou, dos 40 não, 1 hora, né? De 1 hora pra cá, né? De 1 hora e meia pra cá, é verdade, porque ainda tem os advogados Bruno Henrique, né? Pra defender e tudo mais. Ou seja, o finalzinho que eu tô falando aqui, né? Que eu já ia falar, é o finalzinho onde o juiz lá, né? A Vossa Excelência lá, o presidente lá do STJD, iria dar a sentença. Então, ó, já tava pronto pro final. Mas é verdade, mais ou menos de 1 hora e meia pra cá, que aconteceu o julgamento do Bruno Henrique, quando os advogados falaram, e eu gostei demais, né, galera, dos argumentos dos advogados. Mas que pena, deu ruim. Deu ruim para o Bruno Henrique. E você que assistiu, comente aqui, ó, se vocês esperavam que ia ser um negócio rápido ou demorado, enrolado desse jeito. Galera, as pessoas que esperaram aqui, meu parceiro, sofreram. Foi uma tortura esperar. Foi uma tortura. Eu nunca pensei que ia passar por isso, que eu iria assistir um julgamento, né? E esperar essa enrola. Eu não sabia, galera, não sabia que um julgamento demorava tanto assim. Oh, enrola. Mas que bom, de todos os males, esse foi o menor para o Bruno Henrique. Eu estou satisfeito, entre aspas, né? Mas eu estou satisfeito ainda, sabe? Entre aspas, porque já pensou ele fora por 2 anos, se ficasse, poderia aposentar. O Bruno Henrique já tem lá seus 34, 35 anos, né? Mais 2 anos fora do futebol, acabou a coordenação motora do homem. Então era melhor aposentar, né? Virar, né? Fazer outro tipo de trabalho, procurar outra profissão. Meu pai, eu vou ficando por aqui, mas deu ruim, né? Mas tá bom, deu ruim, mas tá aceitável ainda, sabe? Tá aceitável. A pena de 60 mil reais é micharia. Né? O negócio tipo assim, pra mim não é micharia, não, mas para o Flamengo e para o Bruno Henrique é micharia. Agora o negócio são os 12 jogos, que ainda, né, é a pena mínima dos jogos, porque era 12 ou 24. Então o cara lá, o juiz lá, o presidente do tribunal deu 12 jogos, mas poderia dar os 22, né? Os 24. E aí, ó, era pior ainda, né? Ou então a pena máxima de 2 anos. Galera, acabou. Comentem aqui o que vocês acharam. Se vocês acharam que o Bruno Henrique não ia sofrer nenhuma punição, ou iria sofrer a punição mínima, ou a punição média, né? Ou que o Bruno Henrique, depois disso, ia se aposentar. Comentem aqui, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? O vídeo tá ficando muito grande, estou me estendendo demais, estou me alongando demais aqui, estou me esticando. Então eu vou parar com isso aqui, né? Daqui a pouco eu acho que a seleção brasileira joga hoje, eu nem sei, mas se jogar hoje, eu talvez venho aqui fazer mais um vídeo pós-jogo da seleção brasileira para talvez elogiar, né, ou criticar, como sempre vocês sabem, né? Quem é inscrito aqui no canal sabe. Então, antes de acabar, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho de notificações, divulguem esse canal para geral, esse canal vai crescer com a sua ajuda, com a sua inscrição e a meta de likes para esse vídeo de 30 likes para mais. E como sempre, primeiramente vou agradecer bastante a Deus, obrigado meu Deus, e a vocês também. Obrigado, galera, que assistem continuar e até as próximas notícias.